Sancta Alex, Felix Aes Fala aí, herege. Tá começando mais um Heresia Cast aí pra você. Primeiramente, quero agradecer todo mundo aí que tá interagindo aí, que tá nos acompanhando nas redes, né? A galera que tá participando das lives. Isso aí é a maior recompensa que a gente pode ter, é a interação de vocês, a participação de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a postura do cristão no geral, né? E aí a gente vê como é que vai desenrolar a conversa. Antes de tudo, quero pedir para que você comenta aí pra gente aí o que você espera do cristão. Como você vê, como você acha que o cristão tem que ser, né? Comenta aí e já aproveita para se inscrever no canal, né? Não deixe de curtir o vídeo, ativa aí o sininho para poder não perder quando a gente lançar um vídeo aí, valeu? Nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, e agora estamos com um canal lá no Telegram, não é isso, Alain? Canal no Telegram. E além de disponibilizar o episódio no YouTube, os episódios também estão no Spotify, Deezer e Google Podcast. Hoje conversam comigo os amigos de sempre, começar pelo nosso amigo Natan. Salve, salve família, estamos para o episódio 4. Vamos falar sobre a postura cristã, o que se esperar. Vamos citar alguns, talvez, quem sabe. Será que existe alguém com a postura cristã verdadeira? Então a gente acredita que o papo vai fluir bastante. E como de costume, estamos diretamente de Belford Roxo, Santa Helena, a cidade do amor, a cidade de Seu Jorge, Johnny Walk do UFC e só. E acabou. Vamos para mais esse episódio. Tamo junto. E aí, Alain? Fala com a gente. Eu não sou ortopedista, mas a gente vai falar hoje aqui sobre a postura do cristão, né? Espero que preparei. Bela piada, hein? Algumas controvérsias, mas vamos ver. Vamos espremer essa laranja aí que vai dar bom. E meu amigo Matheus. É isso aí, galera. Vamos ver aqui o que a gente faz. É certo? Nosso caráter é certo, o seu caráter é certo também. Vamos abordar aqui esse tema e tirar nossas dúvidas. Ou não, Entendeu? né? Ou não, exatamente. E como eu sempre esqueço de fazer, apresentar, eu sou o Lucas e vou estar conduzindo o papo aí pra gente ver o que sai. Vamos lá então. Como deve ser o caráter do cristão? Quem começa? Vamos lá. É complicado a gente falar de como é o caráter e o que a gente vai usar como pauta, né? Como linha de direção. Basicamente, a gente sempre vai usar a Bíblia como para definir como que o cristão deve agir, como ele deve se portar, como ele deve falar, até mesmo se vestir, apesar desse assunto ser um pouco mais complicado. E assim, a sociedade, a gente estava comentando isso em off, a sociedade às vezes espera muito mais do cristão do que propriamente quem está na igreja. Isso é verdade. Verdade? Porque o cristão, quando ele tá aí, ele erra. Quem não é da igreja é o primeiro a tacar pedra, é o primeiro a acusar. A gente ouve muito, lá, é crente. Isso é... Já começa com um ponto bacana, porque eu acho que essa terra que eu vou bater até o final hoje. Por que a sociedade é quem mais cobra do cristão? Porque o cristão é quem mais cobra a sociedade, cara. É muito difícil a gente ver. Porque a gente tá falando, quando a gente fala do cristão, a gente fala além da postura, principalmente da religião, porque é uma religião. Entende? Aí vai dizer, mas Jesus não é religião. Show, beleza, mas o cristianismo, como uma unidade, é uma religião. Tem suas divisões, né? Mas é uma religião. Então, quem geralmente quer impor a sua moral religiosa para a sociedade é o cristão. Sim. Então a sociedade só cobra isso de volta. Entende? Por que não se cobra das outras religiões, das outras espiritualidades? Porque, via de regra, você não vê a sociedade, as outras religiões aplicando para a sociedade, exigindo da sociedade uma postura
Não, a postura que vem do seu caráter religioso. Você não vê o pessoal da Ubanda chegando na porta, ô, boa tarde, boa noite, vem aqui te apresentar o Exu, o Sete... Não, Coisa, não tem, né? não tem. Tem. Não tem. Não tô falando nem de chamar pra conversão. Eu tô falando de, tipo assim, Aquela cobrança, aquele julgamento, entendeu? Que as pessoas fazem. Entendeu? Eu acho que até no meio cristão também tem muito. Você falou que a humanidade cobra mais A do que sociedade a sociedade cobra mais do que os próprios cristãos. Mas creio também que as pessoas de dentro também da igreja cobram bastante. Menos, mas assim, eu vou falar uma coisa aqui, é uma coisa que eu já tenho enxergado já há bastante tempo. Antigamente era mais comum a imposição da igreja perante a sociedade, dizendo, ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você continuar se comportando dessa maneira, você não vai obter salvação, se você não mudar, você não vai herdar o reino dos céus. Antigamente isso era muito forte. Hoje em dia, cara, eu vejo a igreja meio que deixando de lado. A igreja não tá... É a realidade, a igreja ela não tá se importando tanto com esse evangelismo. Aí a gente chega num impasse. Será que isso é positivo ou isso é negativo? O que eu vejo mais é a igreja sofrendo influência de fora do que propriamente a igreja influenciando. é porque é justamente aí que entra o ponto. Porque a igreja quer influenciar dessa forma. Ela quis por muito tempo influenciar dessa forma. Dizendo, não faz isso porque é pecado, porque você vai pro inferno. E a gente cai naquela discussão. E aí? Mas a pessoa tira que isso é pecado por onde? Não, Pela Bíblia. Então, entendeu? A gente cai nesse problema. Mas é difícil o evangelho, por mais que a pessoa não acredite, eu tenho o mesmo pensamento de vista com você. Que quando se a pessoa falar que ela não acredita na Bíblia, ela vai desconstruir tudo que você quer pregar para ela. Mas a base cristã é na Bíblia. Então, inevitavelmente, você vai utilizar a Bíblia, independente da forma com que a pessoa ela vai te responder ou não, porque a nossa regra de fé é Bíblia. Então, a gente vai... Cara, não tem como. Tudo que eu sei sobre o Evangelho, claro que tem as experiências pessoais que a gente vai tendo ao longo da caminhada, mas no geral é a Bíblia. Deus se revelou ao homem através da Bíblia. Deus se revelou para os judeus através da Torá, através dos profetas da tradição oral, e assim foi indo. Então, eu entendo que assim, é impossível o cristão expandir o evangelho sem que ele seja com a Bíblia. Eu acho que o problema tá, eu já numa visão mais calvinista da coisa, eu sou da seguinte linha. Irmão, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa ou não. Então, nada do que a gente fizer não é por força nem por violência. Hoje eu tô nessa vibe de pregar o evangelho, se tiver que pregar, e deixar Deus fazer a obra. Eu não acredito que se eu falar que Deus vai te colocar no leito de cama, se Deus vai te matar, porque tem muito disso, né? A igreja pentecostal, eis que eu vejo um leito diante de ti, ou tu se conserta hoje, ou Deus vai te colocar lá para te provar. O cara vai na pressão, É né? a teologia do medo. É a teologia do medo. É a imposição atrás de imposição. Deus vai tocar na tua família. Deus vai te colocar um câncer. Pô, brother. Mas se você não parar de pecar, você vai pro inferno. Também não é a teologia do medo? Também Também é Não é a medo. realidade? Não. Mas por que a gente não vai na recompensa? Já o É. outro lado? A gente precisa Cara, melhorar o discurso, é isso? Porque quando a igreja católica mais... O problema pra mim, é isso. Eu tenho um amigo que diz muito isso. E eu concordo com ele. Que o problema é discurso. É que fica no discurso. E é aí que entra a questão da postura. Exatamente. Porque fica no discurso. Cara, só fica no discurso. As atitudes anulam o teu discurso. A atitude ela anula a palavra. Entende? É aquele célebre ditado, né? Palavras elas convencem, mas o exemplo ele arrasta. Basta. Ele arrasta. Então, é um pouco disso. Então, a postura do cristão, ela faz justamente esse papel. Eu acho que vale muito mais a pena você ser uma pessoa que ajuda o teu próximo, que tem uma preocupação com a obra social,
uma pessoa que tá ali, sei lá que seja, distribuir uma quentinha para um morador de rua, ajudando uma instituição caridosa. Isso é um dos passos. Isso talvez seja o que mais foi citado lá no nosso Instagram, né? Sobre amor ao próximo. Eu acho que a postura cristã, falta isso. O amor ao próximo. A postura cristã, que a gente tá falando de postura aqui, mas dentro ali da Assembleia de Deus, a gente fala muito em testemunho. Isso. É o testemunho, né? Então o cristão, ele tem que ter um testemunho. E o que é esse testemunho? O que constitui esse testemunho? Tá, vamos lá, vamos tentar elencar o que faz um cristão dar um bom testemunho. E aí não tô falando testemunho de lá na igreja contar a Religioso, bênção, é o testemunho com a vida. Entra o lance também da vestimenta, não, né, cara? Eu acho que isso depende Vai muito depender cultura, depender da igreja, né, cara? Tem igreja que não cobra tanto. do costume. né? Por exemplo, uma tatuagem dentro da Assembleia de Deus, ela é algo grave. Mas essas comunidades, essas igrejas que surgiram um pouco mais depois, já é algo comum. E aqui eu não tô fazendo, eu não tô, apesar de ser da Assembleia de Deus, eu não quero aqui dizer que é certo, que é errado, e nem também tô ficando no muro. Eu tô falando o seguinte, que para determinada igreja é algo que não é aceitável, e para outra não tem problema. Entendeu? Então a gente não pode se prender a esse tipo de coisa para falar do testemunho. Eu acho que o testemunho tá mais ligado a quê? Vamos lá, uma pessoa boa, uma pessoa que... Uma coisa simples, a pessoa que cumprimenta todo mundo. A pessoa que tem paz com seu vizinho. Hebreus, ele tem eu gostaria de fazer uma citação de Hebreus, que diz lá, segui a paz com todos, se eu não me engano é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é difícil. O cristão ainda hoje ele é muito perseguido. O cristão, ele, por esse lance que você falou, perseguido com relação justamente a isso. Cobrado. Às vezes, o cara é um cristão super tranquilo, que não arruma problema com ninguém. Se você bebe a tua cerveja, ele não fala nada, mas ele é cobrado pelos outros. Os outros que fazem isso, ele acaba respingando nele. É porque aí entra o lance do ser cristão como comunidade. Porque aquele cara ali não faz isso. Mas aí que entra um ponto interessante também. Mas no geral, o crente faz. Mas aí o cara vai pagar por todo mundo? Paga. Infelizmente é assim que funciona. Nós citamos isso em podcast passado, em episódios passados, sobre que determinada igreja dita determinado comportamento. Nós somos vistos porque determinada igreja tem essa atitude, então nós somos vistos, né? Lá nos primeiros. Tá falando da Universal, né? Né? Somos como considerados todos farinha do mesmo saco. Mas o que acontece? Eu penso da seguinte forma, né? Você citou o versículo da santificação. Às vezes nós queremos ser muito santos, mas às vezes falta a parte do seguir a paz. Isso aí. Né? Aquele exemplo que na Assembleia a gente escuta muito. Poxa, se aquela mulher da mensagem do azeite da viúva, o profeta falou para ela ir correr atrás dos vasos. Uhum. Se ela não fosse uma pessoa que tivesse uma política boa, será que ela conseguiria os vasos? Então a gente precisa, né? A gente precisa ser bem visto na comunidade. Bem relacionado. Ser bem relacionado. A gente precisa cumprir os atributos da Bíblia. Então, assim, a gente precisa fazer de tudo um pouco. Não pode ser, eu acredito que não seja só esse, ou só aquele, ou só a caridade, ou só... Cara, eu posso citar a minha vida, não que eu seja um exemplo exímio de pessoa. Mas, por exemplo, tem um amigo meu, o Ramon, um amigão de infância. Cara, uma vez ele fez um comentário numa foto minha em que eu tava pregando, que aquilo me comoveu, porque ele falou mais ou menos assim: pô, esse cara é muito gente boa, porque ele já tá na igreja há um tempo, mas ele nunca deixou as amizades dele de lado, sempre foi a mesma pessoa, eu respeito a religião dele, ele respeita a minha, a gente convive bem. Então, eu acho que falta isso. Eu acho também que é um ponto a se bater, que a pessoa às vezes tá ali, cara, viveu a vida toda na sacanagem. Viveu ali 20, 30 anos ali na sacanagem que eu falo, fora da igreja, né? Até recapitulando. Aí quando a pessoa entra pra igreja, ela se acha melhor que todo mundo. Aí ela começa a ter uma postura diferente e ele começa a deixar de lado o Alan, que foi amigo dele de infância,
o Lucas que estudou com ele, o Mateus que fez faculdade. Então, isso também é um erro de postura, porque foi até, eu acho que o irmão do Alan falou lá no Instagram, se a gente viver na bolha, o evangelho não vai ser A gente não expande expandido, o reino. entendeu? Então, assim, uma postura acertada também é você não se isolar, você não se fechar no seu mundinho só porque agora você professa a fé em Cristo. Entendeu? Eu acho que isso aliado a uma boa conduta, aí a partir de agora a gente vai poder citar vários. A partir de uma boa conduta, isso sim vai poder agregar pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Só temperando ou salgando, será que a gente não entendeu esse tempo todo o Salmo primeiro errado? Ué, é porque o Salmo 1, cara, ele fala de pessoas que estão tripudiando da fé. Isso, são os É escarnecedores. alguém que, tipo assim... Porque tem Não, pessoas não só não seguem, né? É. mas elas respeitam a tua fé, assim como eu respeito quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é do budismo. Agora o problema é não aceitar a tua fé e tentar tripudiar, tentar te humilhar. Isso são os escarnecedores. Certo. Entendeu? É uma parada E a diferente. gente passa por isso. Entendeu? É diferente. Então, assim, como uma boa conduta? Vamos começar citando isso, que aí eu acho que a gente avança um pouco Assim, mais. tem até a passagem aqui de Abraão e Ló, quando Sim. ele... Tá até escrito aqui em Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim você. e ti e os seus pastores. Que foi Isso quando aí. ele pediu para escolher uma parte do campo, Isso. entendeu? Então é a parte que nós devemos ser também. Que é pacificador, trazer a paz. E interessante dessa passagem que Abraão, ele dá a oportunidade para Ló e Ló vai escolher onde os pastos eram mais Mais verdes. verde. exatamente. Então Abraão não se preocupou em ganhos, vamos colocar assim, financeiro. Ele se preocupou em quê? No relacionamento com o seu sobrinho, que Ló era Exato. sobrinho de Abraão. Então, às vezes, é um ponto também. Às vezes a gente está muito preocupado com isso, com dinheiro, com em se dar bem, e a gente não preza por bom relacionamento, por boa convivência. É ceder, né? Ceder, né? É. Ceder. Justamente. É complicado falar disso, mas é aquele lance de dar outra face, né? Às vezes você tem até a tua razão ali de argumentar, só que isso vai te dar problema. Então, será que vale a pena você insistir nisso? E criar um problema? Não, você não deixa de ser homem, ou você não se torna um covarde fazendo isso. Às vezes, fugir do problema é um ato maior de coragem do que propriamente você bater de frente. E isso gera exemplo, né? Sim. Isso gera exemplo, porque na Bíblia a gente vê o evangelho, né, obviamente porque ele surge, né, depois de Cristo, mas esse lance de pregar, de falar, de levar, contar a boa nova, surge depois de Cristo. Sim. Antes, o povo de Israel, o povo de Deus, ele vivia sendo o povo de Deus. E talvez o povo seja reconhecido não, mas seja reconhecido pela sua forma de viver. Pelas práticas. Pelas né? práticas. Era um povo que até Israel pediu o primeiro rei, Israel vivia sobre um regime teocrático, né? É Deus que ditava as regras. Então eles seguiam de acordo com a vontade de Deus. Mas tinha um problema, cara, porque toda vez era preciso que se levantasse um juiz, porque o povo saía da linha, faltava alguém. Não, eu Entendeu? entendo, mas veja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, mesmo sendo no regime teocrático ou não, Israel não ia tentar converter os povos pagãos, né, vizinhos, entendeu? Israel só vivia, então se via a diferença em Israel, independente aí da... Claro que obviamente em algum momento a conduta se desvirtuou, mas o que diferenciava Israel não era o que eles falavam, era como eles viviam. E como Deus atuava no ali, meio deles. entendeu? Fazer tal coisa para que veja que existe poxa, o Deus de Israel é diferente. Tem uma citação ali no Entende? livro de Daniel, quando Daniel ele sai da cova dos leões, que o rei se prostra e manda que todos adorassem ao Deus de Daniel. Mas ele precisou falar alguma coisa? Não, entende? É isso que eu tô querendo dizer. A atitude dele, a forma de vida, A fé dele própria foi a suficiente. fé dele foi né? suficiente, entende? Eu vou ser mais. Eu vou me segurar um pouco quanto a isso. Porque, na realidade, se a gente fosse se espelhar no povo de Israel,
Era frustrante, porque era o mesmo povo que viu o Mar Vermelho se abrir diante dele e quando passou, disse que era melhor estar no Egito comendo cebola. Entendeu? Então, então eu vou me prender na forma com que Deus atuava. Isso não se prende. Entendeu? Não vamos nos ater aqui a como Israel reagia. Entendeu? Como a Israel se portava. O testemunho de Israel não é. Mas eu quero dizer. O vermelho aberto é O maná, as maná, cordizes, tudo. mesmo assim. Fogo. A nuvem. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é que é uma pretensão dizer qual é a intenção de Deus, mas parece que Deus queria que o povo que se visse como era o proceder do povo de Deus. Não que o povo de Deus tivesse que contar isso pra ninguém. Não é que o povo de Deus tinha que dizer, olha, Shabá, dia do descanso. Não, eles só faziam, entendeu? Não tem nenhuma diretriz para que eles fossem anunciar isso de alguma forma. Então, acho que a gente consegue tirar daí que é a Bíblia dizendo que o exemplo vale muito mais do que palavra. ou pelo menos tanto quanto com a palavra, né? Porque o lance da palavra tem o seguinte, tem muita gente que é persuadida, porque, pô, o que mais tu vê aí são caras que dominam a oratória, a retórica, são caras que conseguem... Tem cara que vai chegar aqui e vai falar que isso aqui é um Fusca. E você vai acreditar. Em algum momento tu vai acreditar. Exatamente. O cara vai insistir tanto. Lá, Então, quando você confia, claro, deixando a atuação do Espírito Santo de lado, quando você confia a tua conversão a palavras persuasivas, é o que Paulo ele fala aos Coríntios. Eu não venho vos pregar um evangelho de palavras persuasivas, mas eu venho pregar o quê? O poder de Deus. A palavra que ele usa lá no grego é o dynamis, que é algo sobrenatural. Então, o lance de Deus com a igreja está muito mais relacionado ao sobrenatural, entendeu? Ao sobrenatural, ao exemplo. Tem um testemunho até do Tonzão, né? Aquele que era dançarino havaiano, se converteu. Hoje eu não sei como é que ele tá no passinho do abençoado. Tá caminhando. A história da conversão dele, eu acho que a gente tá até mudando um pouco de foco, mas a gente vai tentar voltar. A conversão dele foi o seguinte: ele tinha sofrido um acidente de carro, aí ele foi com a igreja orar no monte. Quando ele estava orando lá, cara, ele olhou lá a árvore estava toda acesa. E assim, eu posso falar porque eu já presenciei esse tipo de coisa. Eu não tô falando da boca pra fora. Eu já vivi isso. Já vivi isso, de estar orando e você olhar a folha acender na tua mão. Entendeu? Eu já vivi isso. E aquilo que aconteceu mudou a vida dele, porque a partir daquilo ali, ele viu o sobrenatural de Deus. O sobrenatural foi um empurrão para que ele se convertesse. A experiência dele sobrenatural. sem ter interferências. As experiências que você vai tendo ao longo da tua caminhada, elas fortalecem ou não a tua fé. Por que sim ou não? Porque tem gente que só tem experiência ruim, já deixando o sobrenatural. Às vezes tá ali casado direitinho na igreja, aí o esposo trai, a esposa trai. São experiências ruins, aí você se questiona. Nossa, eu tô na igreja e acontece tanta coisa assim, e por aí vai. Entendeu? Então, assim, tem muito disso também, do que tu vê, do que acontece, que isso vai influenciar, né? E assim, agora voltando pro lance da postura cristã, que a gente não citou. Se a gente fosse citar, o que você imagina? Vamos citar uma coisa, tirando o amor ao próximo, que foi algo muito batido na rede social. Tu fosse falar, o que um homem, uma mulher de Deus, ela precisa ter? Isso vai enriquecer a postura dele como cristão, e dela como cristã. É uma palavra um pouco vaga, mas eu acho que o caráter. Sim. Ser uma pessoa honesta, tentar ser justa, entende? É a pessoa que se diferencia pro bem. Obviamente, não só cristãos têm essa como é que eu posso dizer? Esse critério, esse requisito, né? Isso. Mas eu acho que nem só cristãos devem ser justos. Eu acho que todo cristão tem que ser honesto, justo, entende? Mas será que se a minha postura for só nesse quesito moral, eu tô alcançando alguma diferença? Porque a sociedade normal, ela já tem que ter um caráter, uma postura de moralidade. Mas é aí que tá, porque o lance de você falou de ser santo,
Santo quer dizer separado. Separado. Então, quer dizer o seguinte, você está dentro da sociedade, mas você está separado, diferenciado. Você tem Então, práticas assim, diferentes. Tudo bem que parte da sociedade requer esse tipo de conduta moral, mas você tem que... Como é que eu vou explicar isso? Vamos dizer Como que ele é eu o vou foco sintetizar? que os outros observam mais pra ver. Vamos ver se ele é. Isso Se o inegavelmente. caráter dele é bom mesmo. Vamos ver. Se por ele ser cristão, vamos ver se ele é bom mesmo. Já a outra pessoa do lado, às vezes não é tão justa assim, mas ninguém tá observando. Porque nossa igreja mesmo, Porque embora a sociedade queira isso, espere isso, não só do cristão, a sociedade espere seres, cidadãos honestos e justos, a desonestidade, a injustiça é o que domina a sociedade. Não, Então faz parte, então é obrigação do cristão estar fora disso. Não, e também, relembrando palavras atrás, o meu caráter e o meu moral, ele tem que ser um plus. Ele tem que ser uma versão acima da sociedade. Porque sou eu que cobro muito da sociedade. Então, o meu caráter e a minha moral tem que superar. Porque talvez a Bíblia vai dizer isso. Não, mas eu amo quem me ama. Até aí, tudo bem. Ama quem te odeia, então. Será que tem? Sim, Ter a minha sim. postura acho que vai dar um up. Tem que ser além do que... Só assim, né? Porque a gente tá aqui pra fazer o pessoal refletir. A né? gente reflete também, filho. Eu não sei de nada não, cara. E Só sei que nada sei. costume. Vamos lembrar. Os usos falou e costumes. De Daniel. De Daniel, quando ele foi lá pro reinado. Babilônia. Isso. Que ele deixou de comer, entendeu? Os manjares lá, tudinho, comeu legume e bebeu água. Foi observado também, entendeu? E viu que... Porque depois do tempo, aqueles que se deliciaram nos manjares estavam mal e Daniel, né? E seus amigos estavam bem. É uma questão que você vê. Era um dito de Deus, né? Os costumes alimentícios de Israel. Em relação à cultura babilônica. Lá. Isso aí, pô, vamos dividir aqui, nós 4, pô. Você passa 2 meses comendo hambúrguer, batata frita. Eu sou o cara que tem que comer o legume. Não, mas vamos falar das práticas. Salgadinho, ovo. Se começar, eu vou no legume. Entendeu? Aí vocês dois passam 3 meses comendo isso, eu e Matheus, a gente passa 3 meses comendo legume, verdura e se alimentando e bebendo água. Quem vai estar melhor depois de 3 meses? É isso aí. Entendeu? É óbvio. Talvez essa prática natural tenha sido vista com olhos sobrenaturais por quem não estava ali. Mas, de qualquer forma, Não era nada de mal. mas para você ver como aquilo que Deus ditou para Israel fazia com que eles se diferenciassem. Sim. Talvez o povo de Israel vivesse mais do que os outros povos, porque tinham um dia para descansar, porque se alimentavam bem, entendeu? Porque tudo era dividido. Então, assim, quem sabe? Eu não entendo muito da cultura judaica, mas do pouco que eu venho estudando, né, ao longo de uma longa caminhada, Deus sempre, em todos aqueles Levítico lá todinho, que a gente sempre pula, né, sempre ensinou sobre a vida é maior do que qualquer coisa, a vida é mais importante do que qualquer coisa. Então, é O justamente cuidado com a saúde, as leis alimentícias têm muito mais a ver com a saúde do povo do que propriamente com com ritual, com nada Isso aí, disso, nesse pô. episódio aí foi tão bom que no final de tudo mandou tirar o vinho e as iguarias pra dar legume e água pra todos, entendeu? Foi aquele lance de você. O exemplo mudou a conduta. Isso aí, Cara, que cara exatamente. dieta. hoje. Entendeu? Ainda tá vendo uma matéria que o povo que melhor se alimenta é o povo de lá. Ainda assim, então isso é benefício pra gente. É Não, benefício naturalmente. puro pra eles. No último episódio você citou o lance aí que condena certa coisa, mas come uma carninha de porco, Isso. camarão, não sei o quê, porque não vou botar aqui em pauta se é pecado ou não comer se alimentar de animais impuros, né? Tem lá as características dos impuros, entendeu? Acho que ofendido. Mas se isso traz um benefício, por que não seguir, entende? Claro, talvez você não siga daquela forma ali, achar que se você ingerir um pedacinho de presunto, você vai
né, pro inferno. Mas Só que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quem come o que não julga o que não come o que. Então, bem, eu não tô, mas não quero botar na mesa a discussão se pode ou não se pode. sim. Mas se eu penso assim, se Deus disse que não era pra fazer, porque assim, além de ser uma questão de que certas coisas não fazem bem, ainda tinha também uma questão de armazenamento, porque a carne de porco é uma carne que tem que ser muito bem tratada pra você comer, por exemplo, entende? Né? Tinha Tem que ser freezer, muito tinha bem geladeira. tratada, não tinha geladeira, não tinha, entendeu? Vacinação de verme. É uma outra parada. Eu não tô dizendo que isso, né, que era só por isso, entendeu? Mas é um bom exemplo de que, por exemplo, que a alimentação não precisa sair pregando por aí, gente, é pecado comer porco, é pecado comer camarão. Não, eles só não comiam. E em algum momento, isso foi o diferencial. Entende? Em algum momento alguém viu, caramba, aquele povo ali só se alimenta com legumes e vegetais e eles estão bem, a gente tá mal. Então acho que a gente pode passar a fazer isso. Interessante, teve um estudo pra isso, né? Não precisaram estudar. Deus foi lá e revelou. Deus foi lá e revelou, filho. E os estudos só corroboram que Exato. aquilo ali era ruim, entendeu? Exatamente. E aí, beleza, tá. E assim, a gente acaba indo para o outro lado, né? Aí Inevitável. falamos disso e tal. Beleza, mas com relação à postura do cristão, por exemplo, nós temos igrejas hoje mais liberais. Sim. Igrejas que podem fazer determinadas coisas. Tem um célebre caso lá do pastor que foi lá e adulterou, porque ele leu lá errado, vai lá e aí adultera. Entendeu? Beleza. Extremo. São várias interpretações da Bíblia, outras eu acho que... Não, isso aí foi burrice. Só. Analfabetismo. Tudo bem. E assim, com relação a certas práticas, por exemplo, a gente pode pegar uma que a gente estava até brincando no grupo, sobre o lance da ingestão de bebida alcoólica, né? E na opinião de vocês, pode, não pode? Tem um limite? É um cálice? É uma garrafa? E aí? É uma garrafa dentro de um cálice. Isso daí aparece na tela na hora da Foi edição. aquilo que você falou antes, né, cara? Acho que depende muito do costume da igreja que você tá. Mas tá perguntando pra cada um, né? Pra cada um, Pra né? cada um. Vamos lá. Começa com você, meu amigo. Mano, isso aí eu acho... cara, é porque inventa-se muita coisinha pra dizer que não pode. Sim. Mas não tem. Qual foi o primeiro milagre pra de dizer Jesus? que... Cara, isso aí é o pior argumento que tem, cara. A indústria transformou água em vinho. É um indício. Aí ele vai falar, não, mas o vinho era fermentado. Mas a questão é a seguinte. Embriagava, mano. A forma que... Qual era o elemento químico que trazia embriaguez? Indiferente, mas embriagava. Não disse se Jesus bebeu, né? Disse Jesus bebeu, mas pô, Mas se Jesus... fosse ruim, ele não transformaria. Isso aí, mano... Cara, o povo... Porque assim, Jesus, minha tia disse, né, a tia Renata disse lá na live, Jesus nasceu, viveu e morreu judeu. Isso. Correto? Então assim, o povo judeu não tinha nenhum tipo de problema. O povo que foi escolhido por Deus nunca teve nenhum tipo de problema, como não tem até hoje, com a bebida alcoólica. Com a ingestão. Entende? Salve, Ravissani. E salve a Ravissani. E todas as recomendações que a Bíblia faz acerca do álcool É o exagero. é o exagero. Como outras coisas também. O problema é o exagero. Entende? O problema é que tem muita gente que não sabe o limite também. Então, Entendeu? é o que eu digo. Então não faz. Não faz, exatamente. Então, Paulo deixa isso muito bem definido com a célebre frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É pessoal, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tô falando de mim mesmo. Ele tá falando dele mesmo. Sabe o que? Entendeu? Tudo te é lícito. O que te convém? Entendeu? Dentro do que se espera, entendeu? Porque realmente, o que eu vejo de problema na bebida é uma coisa que eu conversava muito com o Luciano, né? Que é meu primo e meu amigo. O problema do exagero, da embriaguez, é que ela te deixa propenso a fazer coisas que você normalmente não faria quando tá sóbrio. Entende? Então é realmente complicado. Pô, tem o cara que fica super forte,
O cara que fica super engraçado. O cara fica, Dançarino. Tem o cara que fica dançarino. fica com calor, tira a roupa. Isso aí. É uma. Mas é, Ciumento. tem o cara que fica ciumento, é isso mesmo, é complicado, entende? Então, assim, Muita coisa. eu sempre vou bater na questão. Pô, vai falar, não pode ingerir bebida alcoólica? Pode. Ah, o lance é embriaguez e até se bobear o ambiente da Isso aí. entendeu? A Bíblia relata que os sacerdotes às vezes se embriagavam. Sacerdotes, entende? Então, assim, fica a pergunta, eu não sei a resposta. Que é a pergunta que o meu primo me fez e eu vou passar pra vocês. Tem problema eu chegar em casa agora, sozinho, não tem ninguém na minha casa. Cheguei lá, sei lá, tomei 3, 4 garrafas de vinho. Estou completamente embriagado, desprovido de qualquer função motora ou mental. Deitei na cama, dormi. Acordei. Bem, ok. Tomei um vinho bom, não me deu ressaca. Tomei sangue de boi, não, pô. Dormi, acordei bem. Tava só eu e eu mesmo ali, não aconteceu nada. Tem problema? A embriaguez por ela simplesmente assim? Se for levar pelo seu pensamento, eu acho que não tem problema não. Entendeu? Você pode beber. E tem uma passagem na Bíblia. Não sei se é passagem na Bíblia, não sei. Bom, pronomes. Vira pronomes, se não tem pronomes. Detalhes. Não pode escandalizar, não devemos escandalizar, não sei o quê. Não, nos evangelhos diz mais ou menos assim: se teu olho te escandaliza, arranca ele fora. É melhor. Entendeu? Mas aí ele vai estar em casa sozinho. Mas vamos trazer pro lado do escândalo, mano. Eu vou voltar no primeiro ponto que eu botei. Tá. Se você vê um judeu bebendo, você se escandaliza? Eu não conheço a cultura dele. Né? Mas conhece por alto, né? A gente sabe que não tem problema pro judeu beber. Não, me Então, o que assusta, acontece? eu não tô acostumado. Vai me Mas o que assustar. acontece? Porque o cristão no Brasil não bebe. E o cristão diz que não se deve beber. O cristão prega que não se deve beber. Então, por que se escandaliza ver que um cristão bebe? Porque ele ditou aquela regra pra ele mesmo. Sim, Gente, não bebo, não pode beber. Gente, cristão não bebe. Aí vai pegar todo mundo, botar no mesmo pacote e vai dizer, cristão não bebe. Eu vi um cristão bebendo? Eu sou de fora. Eu vi um cristão bebendo? Opa, e caramba. O cara tá bebendo? É igual a Natan comentou sobre a tatuagem, que algumas igrejas é permitido e outras não. Entendeu? Meu pensamento assim, é igual o seu. Se você tiver um limite ali, beber tranquilo, pra mim tranquilo. Eu não vou fazer isso porque minha igreja não permite eu fazer isso. Não vou fazer isso. Meu Cara, é o que eu pensamento falo. é esse. Cara, Então, Eu- eu falo muito. Vai, fala. Eu vou falar pra vocês a minha experiência. Eu, enquanto fora da igreja, Natan, nunca bebeu? Bebi. Já bebi muito. Mas eu não era um cara muito dado à bebida. Então, por várias vezes, antes de entrar na igreja, eu saía com a minha esposa, né? Porque nós nem éramos casados. Ela, por muitas vezes, bebia. Eu nunca... Tinha dia que eu falava assim, não tô afim de beber e não bebia. Então, acho que isso está mais relacionado com a pessoa do que propriamente a igreja. Sim. Agora, por exemplo, eu quero até já emendar uma outra pergunta. Hoje nós sabemos que você não faz parte de nenhuma igreja. Sim. Se você voltasse a uma igreja hoje, como que você encarar isso? Você ia? Você continuaria? Não. Mas Não. por quê? Tá vendo? Mas por. Como é que eu posso dizer? Eu não posso estar dentro daquele corpo funcionando de forma errada, entende? De forma diferente, melhor dizendo. De forma diferente. Eu vou continuar com o meu pensamento de que aquilo ali não tem o menor problema. Mas a gente tá falando aqui que não tem problema. E se não faz problema, se não tem problema, por que a gente não não faz, então? Não, eu faço. Não, Você mas sabe que eu tô faço. falando, voltando, se tu tivesse... voltando à igreja falando. E aí? Você não pode. Você sabe que tu não vê problema. Isso, talvez eu... É o que eu sempre falei com vocês, cara. A meu desligamento da igreja, ele se deu de forma paulatina. E assim, eu conversei muito com algumas pessoas, entende? Mas eu vi que não tinha... Não estavam indo na... Não vou dizer que é minha, mas não estava sendo ali suficiente para os meus questionamentos, que estavam sendo um pouco mais profundos do que o beabá. E foi onde que eu pensei assim, pô, pra continuar aqui, que tava se tornando uma coisa ruim. Eu chegava lá, eu ficava caçando já involuntariamente coisa que tava fora pra mim, entendeu? Então assim, por que eu digo que não? Porque não me faz falta, mano. É o que eu falo com vocês. Eu abri uma garrafa de vinho ontem, se falaram do assunto, eu até mandei a foto lá.
Eu tomei aquela taça que eu mostrei pra vocês ali, tá na metade, e só aquela taça. A garrafa vai ficar lá, mano. Mais uma semana eu vou tomar outra taça. Doidão, mano. Porque é uma parada que não me pega, mano. Entendeu? Ah, tu nunca ficou doidão? Já fiquei. Que é aquele lance que eu falei. Eu não tô mais com nenhum vínculo com a igreja. Mas assim, primeiro ponto. Foram poucas vezes, a contar nos dedos. Entendeu? E não é uma coisa de muito tempo pra cá, não acontece. Eu não sou o cara que tem aquela regra, todo fim de semana eu tenho que beber. Não, eu já falei com vocês, cara. Eu vou num evento de família e falo assim, pô, tem que trazer, vai beber? Eu vou. Tem que trazer amarradinho de cerveja. Eu levo, porque é o combinado. Mas, mano, É prejuízo. é prejuízo, porque eu vou tomar 3 e acabou. Eu vi que chegou no meu ponto ali, Mas, nem que eu pare, aí eu vou ficar ali minhas 3 horas tomando refrigerante, tomando água. mas aos olhos da humanidade, da sociedade, Repete comigo, sociedade. sociedade, Isso, mentaliza aí. a humanidade direta. Mas aos olhos da sociedade, acho que vai soar estranho, entendeu? Vai, A gente sempre sempre falou. porque a igreja impõe É isso. isso aí? Pô. Então, aí- pra mim, mano, a igreja tem que começar a desmistificar isso. Não, e- Assim como tatuagem. Hoje já não é tão escandalizante ver um cristão de tatuagem hoje brinco como era em 2000. Entendeu? Não é tão... Pode até ser ainda pra certas comunidades. Mas no geral não é mais. No geral não é mais, entendeu? Aguarde esse episódio. Tatuagem. Por exemplo, a gente tá falando do lance da bebida. O que vale mais? A pessoa... Aí vou falando de uma pessoa que é da igreja e outra que não é. O que vale mais? A pessoa beber a cerveja dela, mas ser uma pessoa gente boa, amiga, que tá ali pra preocupa te com as ajudar, pessoas. se preocupa com o próximo, ou tu ser um religioso que realmente você não faz ingestão de bebida alcoólica, você não fuma, você não faz nada disso, mas só vive fazendo inferno da vida das pessoas. O que vale mais? Qual seria a melhor postura? E aí? Assim, obviamente, perante a sociedade, a melhor postura é do cara que não é cristão, mas é gente boa, gente fina e faz ingestão de bebida alcoólica. A questão o cristão, ele tem que seguir os parâmetros bíblicos. Eu acho que com relação à bebida, isso é uma questão subjetiva. Isso aí não- Que eu concordo plenamente em dizer, pô, você teve problema com álcool? Não faz, O cara. versículo só fala em nome Como é que é o né? versículo? Não Se vos teu olho te escandaliza, arranca ele. Melhor entrar no reino do céu sem um olho do que ir pro... Os dois. Se for a tua orelha que te escandaliza, Arranca também. Nunca tá- entendeu? Então, se é a bebida que te escandaliza, não. Arranca a bebida. Entendeu? Se é Você tá a bom. televisão que te escandaliza, Sim. corta a televisão. Entendeu? Então, assim, é pra você tirar o que traz escândalo pra você. Então, não tô dizendo que é liberado, todo mundo ter a vontade. Porque se aquilo ali é uma coisa que pra você é prejuízo, não faz, mano. Entendeu? Mas se pra você é uma coisa que tanto faz... Eu cortava cabelo com um rapaz também, gente boa pra caramba. Que cabelo. Quando eu tinha. Tem muito tempo. Mentira, nem tem muito tempo. Eu tirava aqui, aparava as arestas. Era pago? Tem que pagar, né, cara? O barbeiro pagava ele. Ele falava assim, pô, mas a bebida não pode ser um impedimento entre você e Deus. E realmente, o cara não pode dizer assim, não vou voltar pra igreja porque eu vou ter que parar de beber. Se você disser isso, a bebida tá sendo maior do que a tua vontade de, entendeu? De estar aí na igreja. E aí, Onde tá o teu coração, tá o teu tesouro. entendeu? A Mas, vontade do homem não existe nessa, né? O homem nunca vai querer estar próximo de Deus. Isso é obra e atuação do Espírito Santo. eu acho Salve, assim. salve, Calviano. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, mano. Dentro de um limite de moderação, porque o cristão é uma característica do tempo, tem que ser moderado em tudo. Entendeu? Pô, aí tu pega um cara igual a mim, em sobrepeso, não sou moderado na comida, então. Eu sou crente. Mano, teoricamente, não tá certo. Mas Entendeu? Se você parar pra pensar na conduta bíblica, não tá certo. vai que esse é o único pecado dele. Acabou isso e o céu espera ele. Não, Não é por mérito dele. Nunca vai ser por mérito da graça. Esse negócio Tô tá escrito brincando, aqui em pastor. Tito aqui, ó. Ele nos salvou não por nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Esse é um ponto, né, cara? É complicado, porque Está tentando definir aqui nossas condutas
E assim, como se isso fosse responsável pelo... Mas acho que a gente não tá pautando isso como um Não, mérito pô. salvífico, sabe? A É gente tá isso aí. pautando isso como um mérito de conduta mesmo. Não estamos dizendo que isso vai salvar ou condenar Não. alguém, não é nada, entende? Estamos Não. dizendo só que, tipo Então assim, pode beber que tá, se Deus quiser salvar, mas te salvar. Pode. se Deus quiser, Deus quer. Como diz a minha filha, se Deus quiser, ele quer. Se não quiser, ele não quer. Início lento. Entendeu? Eu tenho, Assim. eu tenho só uma preocupação no todo, é que às vezes tal coisa salva, tal coisa não salva. Não, isso não existe não. Só Não, quem mas- salva é Deus, filho. Mas o que me preocupa é tal coisa impede outra pessoa de ser salva, que é a questão envolvendo a mim, eu posso impedir o outro de ser salvo. Pode também não. Eu posso impedir o outro de chegar, de aproximar. Aí vai de teologia. Vai de teologia. Tu tá defendendo a tua teologia. Tem A teologia. minha não foi eu creio. A teologia que você defende, entendeu? Então, aí... Não, mas a minha opinião vai ser baseada naquilo que eu acredito, que é justamente o que a gente faz aqui. A gente não fica fazendo citação de versículo bíblico. A gente dá a nossa opinião. Eu não acredito que... Aí eu fico mais vezes. Homem, agindo Deus... Vamos lá, todo mundo junto. Agindo Deus, quem? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Tem nisso, eu não acredito que... Isso é um. É, porque aquele lance, a gente fala muito disso assim, tipo assim. Então a gente quem- não precisa seguir esse monte de regras, porque Mas aí você entra eu não quero Mas ser é radical. natural, cara. Total. É o que eu Se faço. você é. Não, Ele quer dizer não. assim, se você é eleito, você vai. O teu coração não vai querer fazer aquelas coisas, porque você é eleito. Exato. Naturalmente, você não vai querer fazer aquilo. Já é de Entendeu? você mesmo. A gente tava nem batendo esse papo aqui, tá ligado? Ninguém aqui é eleito, né? Dentro daqueles que creem na Bíblia, ainda vão ter muitas teologias diferentes, entendeu? Então, ele que você quer essa linha mais calvinista, a graça é irresistível, mano. Não é isso? É isso aí. Se Deus te chamar, você não vai conseguir resistir, independente do que ele faça. Independente do exemplo que ele te dê, mas isso é uma linha de De teologia. entende? pensamento, É certo. o pensamento de Calvino. Então, assim, porque você cai num problema muito grande, assim, de você não entender bem o calvinismo. Porque você pensa, tá, se eu sou eleito, eu tô salvo, que não é por mérito meu, nada que eu faça vai me dar ou me tirar a salvação, nada no meu dia a dia, no meu agir vai mudar nada. Eu relaxo, eu vivo. É um erro de interpretação, entendeu? Tem que ser bem explicado. Mas aí gera dúvida, porque tá. Se não, então depende um pouco Do homem. do que eu faço. O que eu faço, em certo nível, exerce influência sobre a condenação ou a minha salvação. Então é uma. Sim. Eu volto na questão do exemplo. Eu acho que o cristão, por vontade divina, ele tem que dar o exemplo. Cara, como aconteceu a minha conversão? Eu me converti em 2011. E assim, as coisas foram acontecendo naturalmente pra mim. Aceitei Jesus, levantei a mão, né? Um termo bem pentecostal, aceitei Jesus. Levantei a mão. Comecei a ir na igreja, beleza. Aí, cara, no primeiro dia que eu levantei a mão, eu cheguei em casa, senti vontade de tirar o brinco que eu usava. Eu tinha as duas orelhas furadas. Tirei o brinco, aí passei a não usar. Ninguém falou que eu tinha que fazer isso. Tanto que quando eu fui na igreja, eu fui de brinco, eu levantei a mão de brinco. Tipo assim, ninguém falou, tem que tirar isso aí. Ninguém falou, nem minha esposa falou Deixa eu te isso. interromper rapidinho. Mas aí você tinha já esse conceito de que crente não usa brinco? Não. Não tinha esse conceito, não? Aconteceu naturalmente. Quer falar alguma coisa, meu amigo? Vai falar. Chega mais pra perto. Alan, fica mais perto do microfone. Tá muito relaxado. Eu relaxei, né? Relaxei Tava na graça. dormindo aí, cara. Chega pra frente. Relaxei na graça. Tá com ele calvinismo. Eu não conhecia nada. Quando eu me converti, eu não conhecia. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Até partindo do princípio que eu não considero a Universal evangélica. Eu já tinha ido na Universal, meu pai frequentava. Então, a igreja pentecostal, quem foi? Tu quer eles aqui? Eu não quero, não. Querendo vocês aqui. Ei, mãe, vai botar a mão na tua testa e vai te oferta. essa aí, irmão. Então, assim, eu tirei e ninguém me falou nada e eu não tinha. Tipo assim, foi algo natural, cara. Eu não sei explicar. Espiritualmente falando, acredito que tenha sido obra do Espírito Santo. Eu parei de usar. Beleza. Mano, eu parei de ouvir música secular. Naquele início, parei de ouvir música secular. Largou, Foi o Você achou Espírito que era- Santo também? Não sei. Quem ele foi te tirou e depois te devolveu esse...
Cara, eu parei na época. Eu não sei se tem a influência da. Como eu te falei, ninguém me pediu pra fazer isso. Eu simplesmente parei. Eu quis, eu acho que tem a ver, eu quis, enfim, mais músicas que falavam Você de quis. Deus, Você não. Eu entendi. entendeu? Então, tipo assim, as minhas playlists eram com músicas gospel. Eu queria mais, queria conhecer. Até um pouco se enturmar, que tu ia na igreja cantar um monte de música, eu não conhecia nenhuma. Eu falei, não, pô. Ah, é verdade. Pra Tem isso também, muito, entendeu? muito. E assim, e foi gradativamente, foi acontecendo, mano. Foi acontecendo. E assim, as pessoas viram a diferença. Viram a diferença, como a minha vida mudou. Entendeu? Então, assim, até na época que nessa época eu tava no quartel, as pessoas, caramba, cara, tu tá diferente, sei o quê. E isso foi positivo também, influenciou algumas pessoas. E a gente quer uma parada legal aí, que você não tocou em um assunto dizendo que a tua vida melhorou. Não, Num aspecto, sei lá, financeiro, num aspecto. não. A tua conduta mudou. Alguém viu em você, caramba, tá mudado. O que E é que tu houve? falou de financeiro, eu vou até citar um exemplo. Quando eu me converti, se eu não me engano, em julho, quando foi em agosto, eu falei, vou entregar o dízimo. Ninguém falou assim, ó, tu tem que dizimar. Ninguém falou isso. Eu com o pouco conhecimento que eu tinha, eu imaginei, pô, a igreja tá aqui, eu usufruo. Aí 10%, tirei 10% do meu salário e entreguei lá. Pô, tu já pensou assim, cara? Sério, mano. Tu já começou pensando nisso? Tipo assim, pô, tô contribuindo com a. Porque pô, é aquele lance, já falei isso várias vezes. Uma das paradas que muito me pegou, porque Eu acho que isso aí é tema para outro dia. vamos ficar assim, a teologia da prosperidade vai dizer que o dízimo é uma obrigação e que aquilo ali vai destravar um monte de coisa boa na tua O vida. devorador, o migrador, o conquistador. Uma coisa na minha igreja interessante é justamente isso. Lá, ninguém fala dessa forma. Porque não é uma igreja que prega a teologia da prosperidade. Não. Entendeu? Então, assim, Ela é por isso que eu pentecostal. estou de repente, por isso, você Não, já chega a ter essa Não, visão. eu tô falando da minha igreja atual. Claro que nessa igreja que eu comecei, eles falavam sobre isso, mas naquele. Cara, foi tão rápido assim que eu me converti no meio do mês. Aí no início do mês já tinha pagamento. Então, tipo assim, ninguém falou que eu tinha que dizimar. Eu falei com a Mariana, eu falei, pô, vou entregar o dízimo, como é que eu faço? Ah, pega o envelope lá, bota teu nome e entrega. Tipo assim, eu queria contribuir. Queria contribuir de alguma forma. Eu entendia que as pessoas querem. O problema tá justamente aí, em espiritualizar O dízimo. o dízimo. Que é colocar como algo espiritual. Irmão, É, você pra tem que Deus. pensar nos gastos ali que existem. Os gastos fixos, que é luz, que é água, entendeu? Que às vezes é uma prestação numa aparelhagem que comprou. Pô, Assim, Princípio de você é o limpeza, cara aqui que vassoura, talvez seja mais apto para tirar certas. Pra gente pontuar algumas coisas, porque você passou pelo processo de conversão sem ter tido nenhum tipo de contato com a igreja Influência. antes, entendeu? Verdade. Por mais que eu, né, para iniciar, eu sou criado em lar evangélico, em lar cristão, entendeu? E de diversas vertentes. Por parte de mãe, a galera é bem neopeteca, tá ligado? A Igreja da Graça, Universal. E pelo lado do meu pai, a galera bem tradicional, batistão, aquelas batistas bem tradicionais. E uma ramificação no Adventista lá. tem a galera adventista também, que eu já fui conhecer, assim, conversar sobre igreja com eles, já bem mais velho, entendeu? Mas assim, tu é o cara. Mas eu tinha sempre essa influência dos dois lados, entendeu? Você não, então assim. O que mudou? Tá, beleza, você falou que parou de ouvir música secular, a gente já conversou aqui que acha que isso não tem problema, entendeu? Mas talvez isso Volte um episódio. isso tem a ver só com a tua adaptação mesmo, como você falou. Você aumentou teu repertório pra cantar lá na igreja e tudo mais. Show de bola, beleza. Vestimenta. O cristão ele tem que se vestir de forma diferente. Como disse o Augusto no outro episódio, ataviado. Como o Natan veio hoje. A mulher. Tem. Vai falando aí que eu tô comendo. E aí? Eu acredito que a Bíblia tenha dito em algum lugar aí em algum... Não, alguém falou. Pronomes. Não, porque eu acredito vagamente que só vai dizer sobre ordem e decência de forma moderada. Não ditou que seja essa ou essa
determinada veste, entendeu? Ou roupão, ou véu, ou... Eu não acredito dessa forma, não. Eu acredito de forma... Apesar de ser assembleiano, não tô indo contra os preceitos, mas eu acredito que seja dessa forma, de ordem, com ordem e decência, moderado. Acho que foi Gandhi, depois procurei, mas acho que foi o Gandhi que falou que só não me torno, acho que só não me torno cristão por causa dos cristãos, ou sei lá. Ele falou uma frase assim, só não sou cristão por causa dos cristãos, que é uma parada boa. Então, assim, o que será que o cristão dá de mau exemplo para gerar uma frase dessa? Uma frase que o pessoal fala, Jesus é até gente boa, o fã-clube que é o problema. Uma tradução dessa frase, eu não sei se foi isso, entendeu? Então, assim, entendeu o que eu tô dizendo? É tipo assim, Que o problema do cristão é justamente cobrar a sociedade. E quando você cobra e não exerce, que aí amplifica mais ainda o problema. Era o que os fariseus faziam. Os fariseus cobravam que o povo seguisse a lei, mas eles mesmos não seguiam. Então é um problema farisaico isso. O cara quer que... Joga a câmera pra cá. O cara quer que você seja um exemplo quando você mesmo é um exemplo. É a mesma coisa vocês que têm filho aí, a tua filha fala um palavrão. Você, não pode falar palavrão. A tua filha fala, mas o papai fala. Aí desconstrói tudo. Entendeu? Eu acho que o problema da sociedade e a igreja é justamente essa. A sociedade se prendeu a cristãos que foram maus exemplos. E tipo assim, quem é esse cara pra falar de mim? Esse cara não é exemplo pra ninguém. Será que se a Madre Teresa de Calcutá chamasse a tua atenção falando que você tinha que ser uma pessoa melhor, talvez você respeitaria, porque ela dava um exemplo bom, um exemplo legal. Mas aí qual é o exemplo que a igreja, às vezes, a sociedade tem aí? A Flor de Lis, que matou o marido. Aí cita mais alguém aí. Tem lá o Edir Macedo, Cedo, o povo merece respeito. o Eduardo Cunha. Eles são a cara do evangélico. Infelizmente, eles são a cara do evangélico. Que tá na mídia. É igual a questão da bebida, que a gente estava falando um pouco antes. Aí você pega lá o ex-presidente dos Gideões, foi pego numa boate bebendo. O Reuel Bernardino. Entendeu? O Que filho isso? do pastor, falecido pastor Cisino, que foi um exemplo Isso. na obra missionária. Sem o Lucas falou, ele disse assim, o amor ama o cristianismo, mas odeia os cristãos, porque não vive segundo o ensinamento de Cristo. Uma das falas dele, a outra é, você é cristão sem dúvida, se o cristão ou fosse 24 horas por dia. Se os cristãos ou fossem 24 horas por dia. Foi grande mesmo. Mahatma Gandhi. E ele era o Entendeu? quê? É budista? Acho que é isso. Acho que é isso. Tem uma coisa a ver com a religião, acho que hindu, eu acho, né? Então, assim, vê o que ele falou. Ele até concorda, mas os cristãos dão um mau exemplo e isso concordava com o afasta cristianismo. isso. Vamos deixar aqui o lance do calvinismo aí de lado um pouco, entendeu? Mas isso afasta. Porque é o lance do exemplo mesmo. O que eu falo vai muito além. É soterrado pelo que eu faço. Exato. Entende? É soterrado pelo que eu faço. Então, assim. Mas é o cristão que dá para a sociedade, porque é ele que bota a régua. Entendeu? Então, cara. Por que ninguém cobra algo quando uma pessoa se converte a outra religião? Você não vê o pessoal criticando, por exemplo, o padre Fábio de Mello. Os católicos em geral não são criticados na mídia igual. São cristãos, mas não são cristãos. São cristãos. Viu? Porque Não tem assim. ninguém falando do padre Marcelo Rossi. É interessante, porque, por exemplo, quando tem alguma notícia que é cristão, a notícia é negativa. Evangélico. Alan, evangélico. Não, ninguém fica citando a religião de todo mundo nas notícias. O cara cometeu homicídio, fulano cometeu homicídio. Alan, que era cristão, homicídio. Por quê, mano? Aí vai a minha crítica política, mano. Pastor Alain. Vai lá. Os evangélicos, principalmente os neopentecostais, ou sei lá, nem só de neopentecostais também se faz bancada evangélica, né? Tem aí o Blob do Malafaia, o bispo Samuel Ferreira já foi político, não foi? Não, foi o... Manuel Ferreira.
Volte 2 episódios. Pô, os caras tentam, cara, impor pra sociedade, goela abaixo, preceitos que são puramente religiosos. São religiosos. Isso tem que ser parâmetro pra gente. Mas eu, Pra vocês que sejam, entende? eu te falei, isso diminuiu bastante, cara. Pô, mano, sei não, cara. Não sei. Você viu aí? Não tem o menor problema nós termos um ministro no STF cristão. Terrivelmente evangélico. Isso. Malafaia O Silas. problema é ser comemorado como, tipo assim, agora temos alguém lá pra nos representar, pra defender os nossos interesses. Caramba, cara, o cristão no Brasil, o evangélico, não é perseguido não, cara. Entendeu? Não tem nenhum dos seus direitos cerceados, por motivo algum. O que eles querem é alguém pra defender a imposição de preceitos religiosos pra sociedade dita... Laica. como é que fala? Laica. É um estado dito laico. Entendeu? Então, tipo assim... pela família e os bons costumes. Caramba, o que são os bons costumes? Os bons costumes dentro de uma ética cristã. Entendeu? Porque se for assim, tem que ter alguém lá para defender os bons costumes dentro da ética espírita. Tem que ter alguém lá para defender os bons costumes dentro de uma ética judaica. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendi. Então, assim, é muito complicado. Como a gente não tem, ninguém vê alguém lá querendo impor para a sociedade a ética umbandista. Então, como eles não cobram a sociedade, não querem impor nada para a sociedade, eles só vivem o que eles acreditam. E os evangélicos num pacotinho, porque da hora, claro, você vai nas igrejas locais, você não vê isso. São essas mega igrejas que fazem isso, os mega representantes midiáticos, entende? Mas a gente só vê evangélico fazendo isso. A gente só vê evangélico fazendo isso, ou simpatizante. Porque o Bolsonaro é evangélico. E aqui eu não tô criticando ele como presidente, nem aprovando nem desaprovando. Ele é evangélico. Ele não é evangélico. Ele só... Ele é A evangélico, camisa dele não é rosa, não. né? Mas o Lula também falou que, inclusive, acha que seria um ótimo pastor. Ele quer começar os evangélicos. Ele falou isso. Não sei nem se foi no podcast, acho que foi. Ele foi no Pode Papo há pouco tempo. Entende? O pensamento dele é o mesmo do Bolsonaro. Ele nem é. Essa bainha aqui. Ele nunca foi. Nunca teve. Ele nunca teve nenhuma relação. Vamos falar do Lula também, mesma crítica vale para os dois, entende? Sim. Entendeu? Ele falou assim: eu estreito laços, ele tem essa intenção. O evangélico Viu? corta o laço. Foi mal. Lobby evangélico, entende? Então ele quer o quê? Se aproximar de lá também. Mas ele nunca falou que o pessoal aí que é espírita, eu vou, tá lá. Não falou, não fala, porque não tem isso. Então por que a sociedade espera alguma coisa do cristão? Porque o cristão se impõe perante a sociedade. Entende? De forma não religiosa. Porque bastava o cristão simplesmente, se não pode casamento homossexual, biblicamente falando, que não se casem pessoas do mesmo gênero dentro da igreja. Quer casar fora, filho? Quer casar fora? Beleza. Quer casar numa igreja que celebre? Aí tem um lance das fake news, né? Dizendo que estão criando uma lei que vão obrigar os pastores evangélicos a casar. Ainda que fosse, pensa bem. Quantas pessoas morreram por não negar o nome de Cristo? Então tu tá com medo de, na hora do vamos ver, tu negar a Cristo. Mas é verdade, é isso aí. Deve chegar nesse ponto aí. Tipo assim, beleza. Mas tu não é cristão? Tu não crê que após a morte você vai pro céu? Então, meu irmão, vai ter que casar. Se não casar, eu vou te matar. Então mata. Isso. Mas é verdade. Porque eu não sei se eu tô na contagem certa. São 11 ministros mais esse. Aí virou o 12º. Eu acho que a matemática é por aí. 11 mais esse. Então ainda a gente continua com 11 terrivelmente não evangélicos. Então ele não vai resolver os problemas. Cara, entendeu? Não vai. Não. No ponto de entendi. vista nosso, né? Ele não vai salvar o voto de uma votação se for o caso de qualquer coisa. Mas é falar que, cara, é o lance. Mas aí tem a conversa, tem alguém lá pra conversar, pra tentar. Porque na política é tudo assim, entendeu? Tudo se ganha na conversa, no diálogo. Porque fica na Porque conversa. da mesma forma a gente acredita a Bíblia como regra de fé. Então tem muita coisa que vai ter que acontecer. A perseguição, se ainda não chegou, ela vai chegar.
pra gente. Eu acredito dessa forma. A gente não é perseguido ainda. Tá rolando termo aí de evangélico fóbico, mano. Entendeu? Mano, isso é um absurdo. Não, eu falo, igual o Nathan falou agora, né? A galera tá começando a ter medo. Mas não, a citação que ele fez agora, entendeu? Repete aí, pra ver se tá prestando atenção. Lance de fake news que rolou aí, queriam Tá forçar. com medo, tá com medinho? Se tiver de vir, vai vir. O cara que é cristão, terrivelmente, segura. Não, Tem que mano. bancar, E tem que bancar. tem que, aí a gente vai voltar nos outros episódios. Toda autoridade é constituída por Deus. Ó, A gente falou da história de Daniel aí, né? Eles foram pra fornalha, por quê? Porque Não baixaram a cabeça. não baixaram a cabeça, literalmente. Não Muito- se curvaram, não se prostraram, Muito entendeu? bom, Então, muito assim, bom. já existia aquela lei lá que tinha que fazer. Não fizeram, e sofreram as consequências. E Deus foi com eles. Então, É. tipo assim, o Natan, acho que ele chegou num ponto também, um banco de pensado nisso, mas é verdade, que eles Obrigado. querem facilitar, Pra não. entendeu? Facilitar as coisas pra eles próprios. Então, assim, eu tenho esse pensamento muito firme, cara. A tua conduta, ela é baseada no quê? Num consenso social? Ou ela é meramente não meramente não desmerecendo, mas tipo assim, porque aquilo só vai pra você, pra quem crê naquilo. Então, pô, tem N coisas que os evangélicos querem para a sociedade que são preceitos puramente cristãos. Pô, então, imagina- viva isso, cara. Só viva isso. Imagina se aqui fosse imposto o lance da guarda do sábado. Imagina o impacto que ia trazer para nossa sociedade. isso aí. Ou, por exemplo, existem vertentes de religiões africanas, eu não sei bem qual, que ainda realizam sacrifícios de animais, certo? Que é uma coisa que é amplamente condenável. Ou melhor, condenado pela sociedade, né? Pela As pessoas sociedade. são, pela sociedade em geral. Suponhamos que o Messias não tivesse vindo ainda. E você fosse judeu. Mas veio? Opa, Porque tá você bom. crê no... Veio sim, veio sim. Você crê na vinda do Messias ainda. Eu não sei porque os judeus não fazem isso, mas vamos lá. Queremos você aqui, hein? A própria lei de Deus ordenava o sacrifício de animais. Será que se promulgassem uma lei querendo acabar com sacrifícios de animais hoje e ainda fosse uma prática, né, de cristãos hoje ainda o sacrifício do cordeiro, por exemplo, o cristão ia querer que essa lei fosse revivida? Na realidade, se não teria cristianismo, né? Não seria cristianismo, Sim, Por mas isso que eu falei, suponhando que você fosse judeu. mas por exemplo, lá em Israel, os descendentes lá do sacerdócio, eles estavam se preparando, meio que ensaiando a volta dos sacrifícios. Teve um papo desse aí. Foi? Não sei. Teve um lance desse. Entendeu? Então, assim, eles meio que estão. Por que o judeu não sacrifica mais hoje? Vocês sabem? Não sei. Não. Porque não tem templo. Só porque não tem tempo. Sim, É verdade. O sacrifício é no templo. Onde era o templo, tá a mesquita muçulmana. Então, tem esse lance da Ninguém vai lá construção dar do um terceiro templo. E assim que eu tenho certeza que se eles resolvessem esses impasses políticos, religiosos, e fosse construído um templo lá, os judeus vão voltar a sacrificar, porque eles não creem em Jesus como Messias. Isso, exatamente. Então, para eles, é uma tradição que só tá Só vou dar um continue, tá? Não pode, porque não tem tempo, Tá pausada. entendeu? Então, assim, é o que eu tô dizendo, assim, a bancada evangélica talvez seja a favor de acabar com o sacrifício de animais. Mas vai se esquecer da sua origem, da sua raiz, do seu tronco, E a bancada entendeu? judia? E não tem a bancada judia, a bancada candomblessista lá, entendeu? Pra defender que isso permaneça. Então, assim, é uma questão que é a priori de caráter religioso, entende? A priori é de caráter religioso, cara, entende? A gente não mata animal pra comer? Caramba, é um absurdo você pensar isso. Vou proibir sacrifício de animais, rituais religiosos. Pô, eu, enquanto baseado na minha fé, eu acredito que isso não haja necessidade, mas é a minha fé. Na fé deles precisa. E eu sei que na história da minha crença, isso já foi exigido por um tempo, entendeu? Se a gente mata galinha pra comer, mata porco pra comer, mata boi pra comer vaca, a gente não mata, mas a gente come animal que foi morto, pô. Então a questão do sacrifício para religiões você aprova? Sim. Se for sacrifício humano. Humano não, foi sacrifício de animais. Eu deixei bem claro que foi sacrifício de animais, tá? Eu perguntei de sacrifício. Moloque. A cabeça das crianças na árvore de Natal. Cara, Assiste a live. Mano, eu quero assistir, entendeu? A gente
É um problema muito grande. Então, assim, Nós somos intolerantes, né? pô, eu não sou não, eu acho. Não, nós. O evangélico, no geral, é. A gente falha muito nesse ponto, né? Tem uns até que gosta aí, né? O quê? São Da tolerantes. homofobia. Mas até vai lá de vez em quando. São tolerantes demais. Assim, obviamente, é um ponto complicado. Que, tipo assim, o... Tá, Vai, não entendi a piada, Não, não. não é Lembrei de alguém lá do piada trabalho. interna. Não lembro da piada, não. Piada interna. Vou botar de férias que vai ver. Tá. Parece contigo. Vai lá. Até perdi o fio da meada, cara. Esse que eu ia falar, mano. Não, mano, é que a gente brinca muito e não fala sério, mano. Sério. A gente falou nada da postura até Vamos de agora. herege. Ah, tá bom. Corta isso aí. Do jeito que tá, vai. Que isso aí? Você tava falando do quê? De sacrifício. É isso. E Eu falei dos intolerantes, o Natan entrou com a tolerância. agora eu lembrei, foi. Sim, cara, dentro do evangelho tem muito a ver, como eu falei. Embora o próprio Renan Kivitz, a polêmica dele com atualizar a Bíblia. Do ponto de vista, que aí eu não vou entrar no mérito aqui de quem defende, quem não defende. Vou tocar no mérito da homossexualidade. Sexualismo, sei lá. Quem vai dizer que aquilo como ele fez, dizer tipo assim, não vou condenar ninguém por isso. Ou vão haver várias interpretações dessa questão, assim como existe da bebida também, entende? É uma coisa que está escrito na Bíblia? Sim, a gente sabe que é. Mas assim, há quem vai interpretar de um jeito, há quem vai interpretar do outro. Então assim, botar o crente, o evangélico, na caixinha, é difícil, é complicado, porque assim como em outras religiões, existem as suas ramificações, entendeu? Essas formas de pensar. Quem vai dizer que isso não é cristão? Entendeu? Você pode considerar ele um herege. Não fiz nada. Você pode considerar ele um herege. Confundi Mas demais. o cara é pastor de igreja batista. Só foi um esparro. Não é? Tá lembra? Acho que você não assistiu o episódio que a gente falou de igreja hereditária, não, né? Ah, tá. Igreja batista é independente. Tipo assim, o que mudou pro Kivitz depois que ele foi expulso da associação? Nada. Só isso. Só Sim, sim. Exatamente. Pode mudar um lobbyzinho a quem vai pregar na igreja dele ou ele vai pregar na igreja, talvez não mais por causa disso. Nada, a igreja continua. Do mesmo jeito, Tá bom, pô. A igreja continua do mesmo jeito. Mas ele cresceu, tá na Globo lá. E quem tá de acordo com o que ele prega lá, tá lá ainda. A igreja Sim, não sim. tem de membros, entende? E aí você vai ter. Agora do Vilela, fez uma live agora aí de fim de ano, que levou. Foi o Saião. Teve 3 teólogos que foram lá. Um, Foi desse do Vitor Fontana? Que falou dos Fontana, período histórico? Saião e tinha o. Tem o carequinha também. O cara bem mais. To the left, tá ligado? Bem mais à esquerda, que pelo que eu entendi lá, ele é pastor e a igreja dele celebra casamento entre pessoas do mesmo gênero, né? Do mesmo sexo. E o cara é pastor e na igreja dele é assim. Daí vai dizer, pra sociedade, tá? Não tô aqui botando em pauta a sociedade. Sim. A sociedade tem o evangélico intolerante com essa questão. Mas e aí, tem os evangélicos que não são. Entendeu? Aí é uma pequena parte. A igreja evangélica como um todo rejeita essa parte, mas não existe. Tá aí, entendeu? Então essa questão da tolerância é bem complicada, porque vamos falar aqui de crença. Se pra você aquilo ali é proibido, Não faz. não faz. Não sei. Entende? Se pra você aquilo ali é errado, Respeita quem só faz. faz. Isso aí, pô. Entendeu? Pra mim, isso é uma característica da conduta do cristão, respeito. Respeito. Entendeu? E o lance do é o próximo como é o teu próximo como a ti Sim. mesmo. Não fala qual o próximo. Quer aceitar? Aceita. Se não quiser, não aceita, mas respeita. Mas respeito, isso aí. E amar não é transar, né? Chegou lá, meu irmão. E amar é você respeitar. Eu acho que o amor, ele tá justamente no respeito. Respeito. O amor que você dá pra quem você não conhece é o respeito. Respeito. Aquela É pessoa. o respeito. É até o lance da parábola do bom samaritano. Quem é meu próximo? Mas Jesus contou que o cara tava lá,
Passou um sacerdote, passou um levita e ninguém ajudou. Ao samaritano, que era tido um inimigo do judeu, foi lá, ajudou, cuidou, puxou. Ah, quem é o próximo? É esse aí que ajudou. Isso aí. E o acolhimento, né, também é uma característica do caráter do cristão, porque acolher todo mundo, cara, independente de quem seja, do que tenha feito, do que faz, entendeu? Vê você. O meu herege favorito falou no Danilo Gentili, é o seguinte, Jesus não estava preocupado com isso. Veio até ele acolheu. Tudo bem, ele omitiu a parte Vai no pé queimado. da mudança, né? Da mudança de práticas e tudo mais. Mas é aquilo, cara. Veio a gente, acolhe, ama, cuida. Mesmo se não concordando, mesmo que a pessoa continue na prática errada. E qualquer prática que seja. Porque tem muito foco nisso, né? No adultério e no homossexualismo. Mas é mentira, entendeu? E a lascívia, e embriaguez, por exemplo. Entendeu? Fala Deus, fala Deus. Eu cito até o exemplo do Guilherme de Pádua, que foi o cara que tirou a vida da Daniela Pérez, da filha da Daniela Pérez. O cara hoje está regenerado, cumpriu o que ele tinha que cumprir perante a sociedade. Hoje ele é pastor lá na Lagoinha, acho que é na Lagoinha, não tenho certeza. E tipo assim, as pessoas ficam... As pessoas aceitam muito mais ele do que às vezes o Joãozinho que adulterou. Meu irmão, eu costumo falar isso. Tu adulterou numa igreja, muda de igreja, mano. Senão tu não vai ter paz nunca mais. É uma coisa... Mano... No geral é mesmo. Mano, vai por mim. Tipo assim... Vai virar o Hulk, hein? Eu já virei. Aqui, ó. É assim, porque o adultério é tido como o pior pecado do mundo, mano. Pior, tipo assim, o cara... É difícil o cara se levantar, mano. Depois... Blasfêmia contra Às vezes a esposa do cara perdoa, mas ninguém perdoa. Normalmente sim. Sei. Aí, Pastor Berló. Aí na igreja tem. Que é só esse pecado, né? só esse pecado. Todos os pecados só existem. Aí não fala do cara que tá lá com a IPTV, entendeu? Com o Deezer, o Spotify craqueado, Verdade. entendeu? Com o YouTube Vanced, entendeu? O gato no relógio, É isso aí. entendeu? Por isso que o nosso amigo lá, o falecido lá do setor, Ah, sim. entendeu? Saudoso. Isso, saudoso. Mas o último saudoso. Aham. Que ele não gostava dessas coisas não, né? É isso aí. Ele se preservava. Um caráter. Bem Mas crente fiel. Aí, mas é o que eu falo, né? Mas em contrapartida, a gente observava falhas Exatamente. explicadas. As pessoas se concentram, Não vamos jogar. as pessoas se concentram em determinados pecados. Justamente, Pode jogar. a pessoa se concentra em determinado pecado. É justamente isso. Foi até o lance, tem um texto, depois se puder pesquisar, mano, o lance ali de Efésios, eu não lembro onde é que tá. Tá ali. Não saia da vossa palavra, não saia da vossa boca a palavra torpe, que não edifica, que não traz graça. Aí a gente tá falando disso tudo, mas às vezes o cara, fala um monte de besteira, fala palavrão, desculpa aí quem foi atingido aí, fala mensagem de cunho sexual, entendeu? Às vezes o cara tá ali e só fala besteira, fala merda, Efésios fala... 4:29. Não 4:29. saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Entendeu? Então, assim, até aí, agora a gente volta pro lance da postura. O que é realmente a postura? Eu acho que tá tudo ligado. É o testemunho que o cara dá, se ele realmente é uma pessoa boa, uma pessoa que cumpre seus deveres perante o Estado. Porque se a gente for botar no ponto do lado, tem pessoa que não paga imposto, ela tá errada. Porque Jesus falou, dá a César o que é de César. Isso aí. Nosso Entendeu? maior exemplo é Jesus. né, cara? Exato. O nosso único exemplo deve ser Jesus. Isso aí. Na verdade, a Com gente chegou, certeza. chegou no ponto que pra mim seria onde eu ia começar a tentar sintetizar tudo. Que, né, a gente no final sempre tenta sintetizar o que a gente conversou. Que eu acho que já tá até na hora, né? Pode ser. Beleza? Que é o seguinte, eu já vi muita gente falando isso, eu acho que isso aí é consenso até entre os hereges. Que é o filtro Jesus. Uhum. Entendeu? Se a postura... Jesus faria isso? Isso aí, pô. Pô, isso isso aqui, aí. será que Jesus faria isso aqui? Mas mesmo assim, Judas andava com Jesus direto, né? Não, mas Judas não é o parâmetro. O parâmetro é Jesus. Não. Tô falando assim que existem pessoas que você vai ver como exemplo, mas você não vai, sei lá. Mas o Alan falou aqui que Judas estava predestinado.
Andou. Não. O que eu escutei, mano? Já tava certo, era. Não era ele, não. peça. Pedro chegou perto, pô. Cuidando de escolha, né? Tinha. Ele poderia ter se arrependido. Ele se arrependeu. Ele poderia não ter traído Jesus? Não, acho que não. Alguém trairia. Não, acho que seria ele mesmo. Alguém já tava certo trairia. já ser ele. Tava certinho já. Tava certo já. Ué, temos um convertido aqui, ó. Tava certo já. Meu irmão, se ele mudar o livre-arbítrio aí, já é do meu bonde. Papo pra outro dia. Porque. Isso aí é mesmo, isso aí é mesmo. Porque Tem umas férias. na verdade. Episódio de se a 5 gente horas. observar, um entregou, mas traiu, todo mundo traiu. Todo mundo meteu o pé. Só quem ficou firme foi as irmãs. Não, Judas entregou, né? Esse é o lance. Mas se arrependeu tanto. Sempre. Se foi-se. Foi arrependimento ou foi remorso? Já rapaz, agora. Explica Mas pra é. gente a diferença. Em outros episódios. Eu passei por Pra mim, cara, eu acho que a síntese de tudo é essa mesmo, é a conduta de Jesus. Jesus faria é a conduta. Como Jesus... Então não era pra tu ter casado, pô. Jesus não casou. Não, mas... Assim... Talvez seja uma dica, né? A gente entendeu errado. Na conduta, entendeu? Na conduta, Jesus era manso, calmo. Obviamente, na hora que ele precisou, ele Era judeu. foi justo, humilde, entendeu? Andava com todo mundo, como você iniciou, você dando o seu próprio exemplo. Mas a gente se basearia no Jesus igual o Henri Cristo faz? Não, né? Não entendi agora. Contemporâneo, como que é isso? Cara, você vê o exemplo de Cristo. Pô, tu tá falando que em Cristo é Jesus. Caraca, cara, na moral. Aí, tá maneirinho. Nada, cara. Bota a bala, bota a bala. Bota... Claro que não. Claro que não. É, esse cara. Aí, Filipenses 2 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Isso Cristo, é ótimo. que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser Esvaziou-se retido de si a mesmo. qualquer custo. Entendeu? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Obviamente, é aquela questão da dualidade, né? De Cristo. Se Cristo era meio a meio, se ele era 100% homem, 100% Deus, que é como professa a fé cristã, né? Mas assim, enquanto aqui, Cristo sofreu que nós, como nós, entendeu? As mesmas dores, as mesmas aflições. Então foi meio que passou em nosso lugar o que nós deveríamos passar. Mas além disso, deu o exemplo de como se pode viver uma É vida. possível. E como é possível. Agora, muitas. Cara, é uma outra frase batidona aí que diz que se Jesus viesse hoje, os cristãos o crucificariam. Mas porque Jesus. É um tanto exagerado dizer isso, mas Jesus andou com pescador, com cobrador de imposto, andou com zelote, andou com ex-prostituta. Não foi com a nata da sociedade como os cristãos querem estar com a nata da sociedade hoje, os evangélicos, entendeu? Isso aí. Eles querem estar por cima da carne, querem estar lá com os melhores. A religião da época era o judaísmo, né? Cheio de vertentes e Sim, cheio de havia suas divisões. facções ali dentro do próprio judaísmo. Eles mesmos não se entenderam. Entendeu? Assim, quando eu soltei lá a pergunta, a gente soltou lá a pergunta no Instagram, o que um autêntico cristão deve fazer? Aí, eu não lembro qual foi o inscrito que falou, o seguidor que falou que nós devemos ser imitadores de Cristo, que é o que Paulo fala. Isso aí. Paulo ele fala, sejai meus imitadores, imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então acho que assim, a gente tem que partir desse ponto. A gente tem que buscar justamente isso. É o que vocês falaram. O que Jesus faria nessa situação? Primeiro, Jesus tinha um quê com a oração, né? Jesus orava bastante. Verdade. Jesus era alguém que, tirando a parte espiritual dele, Jesus ele foi um homem instruído. Ele conhecia as escrituras, conhecia a lei. Muito claro. Entendeu? Jesus era um mestre da lei também. Então, assim, a gente já parte desse princípio. Jesus orava, Jesus tinha um contato com a palavra de Deus. Jesus, ele não queria problema. Isso. Jesus evitava cara problema. manso. Ele sabia. Pedro vai lá, corta a orelha de Malco, igual tu perguntou lá na sala. Aí Jesus, não, peraí, vai lá, bota no lugar. E resolve. Jesus queria paz.
Entendeu? Ele queria a paz. Ele veio trazer a verdade, a justiça. Mas no geral é a paz. Porque ele até faz uma citação. Ele fala, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Mas ele tá falando, é uma questão de outra interpretação, tá falando do cumprimento da lei, do cumprimento da palavra. Entendeu? Eu brinco que se Jesus avisa na mesa quem era o traidor, Pedro passava Judas ali na hora. Na hora. Entendeu? Baseado na ação dele com o Malco, entendeu? É. E assim, mas Jesus não era um cara chato, né? Porque a gente cria essa ideia de, o cara é seco, vai ser, chato. Cara, tem problema a gente brincar de forma sadia, ser engraçado, divertido? Você é um cara chato. Ele tava chega numa festa, né, mano? No casamento. Aí, por exemplo, eu falo até um pouco do nosso dia a dia, cara. E, assim, e as palavras? Qual o vocabulário que o cristão deve usar? Qual é o limite? No beneplácito de... Vocabulário ponderado, creio. Penso eu, entende? Claro, o cara não vai Pra alguns, né? sair xingando a torta e a direita. Isso. Sem limite, né? Cara, obviamente, em algum momento, o cara vai se descompensar e vai soltar um palavrão. Vai acontecer, mano. Crente? Jogando Cristão? bola, meu irmão. Cara, jogando bola? Jogou bola pro crente já, uma vez? Então, eu parei Ô, de varão. porque eu me aborrecia, por isso que eu parei de jogar. Porque era ali o estresse Ah, que a gente falou, né? Sem querer ficar fazendo retomada, porque é pra encerrar. Mas o estresse do futebol era quem me causava escândalo. E eu me aborrecia. Mufa de Balaão. Eu era um cara, apesar de vocês não acreditarem, eu era um cara muito brigão. Então eu fui parando de jogar bola. Porque eu era. acredito. Porque eu. Não, isso é verdade, verdade. Porque eu era de uma igreja Não falar não, né? Não. Eu era de uma igreja muito tradicional. A assembleia que eu tô hoje é bem mais tranquila, mas eu era de uma igreja muito tradicional. Então eu achei por bem não jogar. Por isso que eu não jogo com vocês, porque eu não sei mais jogar bola. Mas acho que era melhor você jogar bola, pra você desgastar seu estresse lá, eu quero entendeu? brigar com vocês, tá vendo? Entendeu? Desconta teus pessoas. Eu acho que é isso, né? A postura do cristão é ser cristão. É ser um cristão mesmo. Porque, na verdade, até a palavra cristão, ela surge como Imitadores. Não, como um termo de cunho negativo, né? Tipo, lá vão os cristãos Que é a linguagem. que vivem como Cristo viveu, entende? Lá vai o cristão, cristão. E esse termo só surge muito depois da morte. Não, depois da morte dele. Pelos seus imitadores, entende? Que aquele cara ali é cristão, cristão. Não era a religião oficial, não era a religião benquista. E com relação a, assim, quem somos nós para definir o que você pode ou não fazer? Sim, claro que não. Assim, eu acredito que se você é cristão, a tua fé tá na Bíblia. Então, assim, até quando eu tive a matéria de hermenêutica no seminário, quando a gente encontrava alguma palavra um pouco mais complicada, o professor ele falou assim, ó, quando vocês se depararem com essa situação, você faz o seguinte questionamento. Essa palavra faz parte do caráter de Deus? Será que condiz com a personalidade de Deus? Vamos supor, você encontra lá a palavra matou por vingança. Deus matou por vingança. Um exemplo. Bem rústico. Aí, não, será que Deus precisa matar por vingança? Então é análise. E com relação ao cristianismo, a servir a Deus, a ser cristão, a ter uma postura, eu acho que a gente deve se perguntar, será que isso que eu estou fazendo é a forma correta? Será que eu devo fazer isso? Ou será que eu vou escandalizar o evangelho se eu fizer isso? Eu acho que essa é o que fica. Contra a conduta de Cristo, né? Porque se a gente traçar aqui e definir, ó, você não Pode pode isso, não pode aquilo. A gente cai na na... religiosidade. a gente vira judeu de Eu novo. acho que, apesar de não se aplicar isso, eu vou pegar aquele texto da ceia, que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Se eu entendi, você vai Mínimo homem é assim mesmo. Então cada um deve se examinar, entender, avaliar. Será que eu devo fazer isso? Sim, se a tua consciência não te condena, seja feliz. Talvez o que você faça e não veja problema, não seja problema para você. Mas te convém. E você, ali, eu não sou, nós não somos pastores o de caráter ninguém, de Cristo, né? né? Nós não somos pastores de ninguém. Então, se você acha que Aqui deve era na fazer, igreja. tu faça. Seja feliz. Seja feliz. Pois não. Pense só nas consequências. Eu, De onde isso pode te levar. Desculpa, eu pesquisei aqui uma frase, e como a gente já está aí nas considerações finais, há muita divergência aqui na internet em quem teria dito, mas na maioria a maioria das citações está como São Francisco de Assis. Prega o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Eu já ouvi essa frase já, é verdade. Pô,
Bem, acho que é. A gente não precisa ficar colocando goela abaixo de De ninguém. ninguém, isso aí. Se precisar, você fala alguma coisa, né? A tua conduta vai dizer. É isso. Então, beleza. Pessoal, foi isso. A gente. Pouco tema, saiu do tema, mas, pô, show de bola. A gente conversou aí. Espero que possa ter saído coisa boa daqui, que vocês possam tirar proveito de alguma coisa que a gente conversou aqui hoje. Deixa tua opinião aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Né? Se inscreve no canal. Curte o vídeo isso aí dá uma força muito grande pra gente. E eu vou repetir. Nos sigam lá nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok. E criamos agora um grupo lá no Telegram. A gente vai disponibilizar alguns conteúdos lá. O link vai estar na descrição do vídeo depois, tá? E também o áudio do nosso bate-papo vai estar depois disponível lá no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. É isso? E que o 2022 de todos vocês seja É verdade. maravilhoso. Feliz ano novo para todo Feliz ano novo mundo. pra todos. Que Deus abençoe vocês. Continue seguindo a gente aí. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Valeu, Herege. Salve. Shalom.